amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de coleção de jogos. Eu recebi muito feedback positivo de vocês nos outros vídeos de coleção de jogos que a gente já fez no canal, tanto que nós temos uma playlist exclusiva de coleção de jogos. Se você quiser ver outros jogos que fazem parte da minha coleção, você pode ver nessa playlist. Nós já fizemos sobre o Nintendo Wii, o Xbox 360, há vários vídeos da minha coleção de PlayStation 4, que é a maior que eu tenho, PlayStation 2, Nintendo 3DS e parte da minha coleção de PlayStation 3, que é uma coleção que eu tô ainda crescendo com o tempo, porque o PlayStation 3 ainda é relativamente simples de colecionar, mas eu não tenho muita pressa, porque são poucos jogos do PlayStation 3 que eu realmente quero ter. Diferente do PlayStation 2, que hoje em dia é muito difícil de colecionar, e o PlayStation 1 mais ainda. O PlayStation 3, ele ainda é relativamente novo bastante, que você ainda consegue achar uma boa coleção de jogos para ter. E com o encerramento dos serviços da PSN, a Sony encerrou os servidores da PSN para o PlayStation 3, PlayStation Vita e para o PSP. E vários jogos que só existem em formato digital, eles desapareceram. E isso começou a gerou uma influência que vai rolando ao longo do tempo, de que alguns jogos mídia física do PlayStation 3 começaram a subir de preço, porque agora essa é a única forma legítima de conseguir os jogos. Eu nunca tive um PlayStation 3, assim como eu nunca tive um PlayStation 2, eu tô tendo esses consoles agora. Quando eu comprei eles, na minha infância eu não tive, eu fui direto do PlayStation 1 pro Nintendo Wii, pra PC, e agora PlayStation 4 e pro 5, que tá bem aqui. Mas o bacana do PlayStation 3 em particular é que o PlayStation 3 é uma maravilhosa máquina de emulação. E o meu PlayStation 3, ele é desbloqueado. Eu tenho um HD nele que eu coloco vários jogos, são jogos de PlayStation 3, mas ele também é excelente para rodar não apenas emuladores, como também rodar PlayStation 1 e até PSP. Então, para eu que gravo vídeos, ele é uma ferramenta muito prática para utilizar. Mas como eu já disse aqui em outros vídeos, não é porque eu tenho acesso a jogos piratas que eu ignoro o prazer e a vontade, a possibilidade de ter jogos originais. Eu ainda quero colecionar jogos originais. Então, aos poucos, eu vou adquirindo eles. Eu só não me limito a não jogar um jogo por não ter acesso a ele. Mas tudo que eu posso ter acesso, inclusive jogos mais raros, às vezes até mais caros de conseguir, quando eu tenho a possibilidade, eu quero sim ter acesso. E esse primeiro vídeo do PlayStation 3 é falando sobre justamente esse aspecto, que é o PlayStation Move. Muita gente fala que o PlayStation Move é uma cópia descarada do controle de movimento da Nintendo. Isso não é totalmente verdade. A verdade é que a Sony já estava trabalhando na tecnologia do PlayStation Move desde antes do Nintendo Wii. A única coisa que a Sony sabia nessa época é que existia uma grande movimentação no mercado para sistemas de controles alternativos e trazer os consoles e videogames para ser um apelo maior para a família. A transição da era do PlayStation 2, PlayStation 3 é muito mais essa época de videogames serem para a família toda. Isso na verdade começou desde o PlayStation 2, quando o PlayStation 2 era um dos aparelhos de DVD para assistir filmes de DVD, que era dos mais populares no mercado. No início da vida dos DVDs em filmes, e isso aconteceu com Blu-ray também. Um leitor de DVD comercial era muito caro no início daquela época, quando aquela ainda era novidade. E o PlayStation 2 não apenas tinha um preço competitivo no mercado de leitores de DVD para filmes, como ele ainda tinha uma biblioteca de jogos muito atraente. E isso despertou esse interesse massivo no mercado de jogos para família. O sucesso de acessórios como câmeras, por exemplo, o iToy do PlayStation 2, também começou a trazer esse incentivo. A Nintendo cada vez mais tentando sair do mercado de gamer hardcore, saindo da era do Super Nintendo, indo para a era do GameCube, voltando para esses jogos mais família, mais jovens, mais várias idades. O Nintendo DS teve muito disso, com games que são mais jogos para você aprender a fazer sudoku, por exemplo, ou para fazer receitas, ou jogos para mamãe, para papai. Tudo isso criou esse ângulo de que jogos são para família e formas alternativas de conseguir levar essa tecnologia para a família. E mais ou menos na mesma época, quando todas as empresas, a Nintendo, a Sony, a Microsoft, começaram a fazer pesquisa de mercado, eles começaram a pesquisar o
ao mesmo tempo que havia um interesse nesse esquema de controle alternativo, com controle de movimento que iam além do controle tradicional. Daí vem o PlayStation Move, que ainda é perfeitamente justo dizer que ele é sim muito pesadamente inspirado na tecnologia do Nintendo Wii, e é óbvio que foi um movimento de marketing em que a Sony fez para se equiparar à Nintendo, não ficar para trás do mercado na Nintendo. Tudo que a Nintendo faz, nós temos que fazer também, porque a Nintendo vai dominar o mercado, nós temos que estar em todos os mercados. Essa era a filosofia da Sony nessa época, assim como era da Microsoft com o Kinect. Mas não foi apenas, a Nintendo lançou o Nintendo Wii, vamos magicamente inventar em um ano o PlayStation Move. Não, isso já vem desde muito antes. E o PlayStation Move é esse esquema de controle diferente, em que você não consegue apenas resolver isso com um emulador. Você precisa do hardware original para realmente ter a experiência, pelo menos ainda em 2021. E eu queria muito ter, porque eu não tive essa experiência. E existem alguns jogos do PlayStation Move que são diferentes. É claro que eu comecei minha coleção como qualquer pessoa começa. Eu comecei procurando o básico, os jogos demo, por assim dizer. E aí eu comecei com Sport Champion. Sports Champion é o típico jogo pacote que você utiliza para vender o PlayStation Move. São uma coletânea de minigames. É aqui que você pega a comparação com o Nintendo Wii com o Wii Sports. Esse é o Wii Sports da Sony, do PlayStation, em que eles têm arco e flecha, jogos de raquete, jogos de tiro, de dardo, ping-pong. É o típico jogo básico do básico do básico para te ensinar o que o PlayStation Move faz. E é justamente por isso que se eu queria colecionar jogos de PlayStation Move, esse aqui foi 10, 12 reais. Então, tipo, é fácil botar na coleção e é particularmente simples de você jogar. O mais bacana é que você podia jogar ele com até 4 jogadores, o que é uma vantagem do PlayStation Move em cima do Kinect, porque é mais fácil você jogar jogos de múltiplos jogadores com o Move do que com o Kinect. Então, isso a gente viu, por exemplo, com outro jogo que eu vou mostrar aí na coleção, que eu joguei com Thunder. Em videogame segunda temporada, nós jogamos vários jogos de PlayStation Move. Nós estávamos sentados um do lado do outro e os jogos funcionavam perfeitamente. Uma coisa que a gente não teria como fazer com o Kinect. Então eu comecei pelo começo, com o Sports Champion. E obviamente, é o tipo de jogo assim, é barato, é simples, é de extremo fácil acesso e faz parte da coleção. Então por que não conseguir Racket Sports? Que é como você vê que ninguém sabia o que fazer com jogos de Move no início da era desses jogos. Nós já lançamos uma coletânea de jogos de esporte, então o que a gente vai fazer? Vamos pegar o Ubisoft, que é o número 1 do mundo em fazer jogo lixão com controle de movimento. Existem vários jogos do Xbox Kinect que são feitos pela Ubisoft e tem muito shovelware do Nintendo Wii que é feito ou licenciado pela Ubisoft. E com o PlayStation Move não seria diferente. Então você tem Racket Sports. E um dos motivos pelo qual eu quis esse jogo específico é porque eu sou fã de jogos de tênis. Eu tenho inclusive um vídeo no canal falando sobre os melhores jogos de tênis. Um dos meus jogos favoritos de todos os tempos é Virtua Tennis 4. E um jogo que mexe com jogos de tênis, e essencialmente são variações de tênis com regras para minigame. Não tem muita variedade ou inteligência por aqui. Mas, de novo, jogos de tênis para 4 pessoas utilizando o PlayStation Move. E esse aqui, inclusive, você podia jogar via internet com até 4 pessoas. O que era muito bacana, uma ideia bacana. Então, obviamente, Racket Sports eu tinha que ter. Agora, quando você vai para algo um pouco mais diferente, é aí que você consegue PlayStation Move Heroes. PlayStation Move Heroes é um jogo de ação e aventura para até 2 jogadores. Imagine você um Mario Galaxy menos criativo utilizando mascotes de jogos da Sony. É essencialmente o que você está fazendo, porque você tem o controle de navegação do PlayStation Move e o pirulito espacial do PlayStation Move. E você pode jogar com até 2 jogadores. Então você tem esse jogo de ação e aventura, é um dos jogos mais criativos, por assim dizer. É para isso que eu queria que eles utilizassem o PlayStation Move, esses jogos estilo, exatamente, Mario Galaxy, porque funciona tão bem no Nintendo Wii, é um jogo tão divertido e prazeroso de jogar. Tipo, se você nunca ouviu falar desse jogo, é exatamente por causa disso, porque é PlayStation Move Heroes, ninguém se importa. Tem todos os personagens que você associa com a marca PlayStation, que a galera sempre diz, eu adoraria um novo Sly Cooper, eu adoraria um novo Jak and Daxter, eu adoraria um novo Ratchet and Clank, e aqui estão todos
todos eles num jogo de ação e aventura do PlayStation Move com o PlayStation 3, que você pode jogar com o seu amigo em 2 jogadores e ninguém conhece essa merda. Ninguém sabe que isso existe, ninguém nunca ouviu falar, ninguém faz vídeo sobre, porque é PlayStation Move Heroes. E visualmente ele não é nem tão ruim assim, mas é apenas um daqueles jogos que ficou preso no PlayStation Move porque você só pode jogar com o Move. E se você tivesse feito esse jogo sem o PlayStation Move, seria mais uma daquelas coisas tipo, ninguém precisa do Move pra nada. Assim como você não precisa do controle de movimento para jogar Mario Galaxy, mas é só mais uma camada de como deixar o jogo diferente. Bota no Move como exclusivo e faz PlayStation Move Heroes. E aqui tem mais um joguinho do PlayStation Move que, pra mim, depois de ter comprado um Xbox Kinect, ficou uma experiência diferente pra mim. Esse é Sorcery, do PlayStation Move. E eu joguei o jogo de Fable, do Kinect. Eu nem me lembro de tão ruim que o troço é, eu não me lembro. Mas Sorcery é como se fosse o Fable Legends do PlayStation Move, que é esse jogo de ação e aventura em que você controla um mago soltando magias com controles de movimento. A diferença é que Fable Kinect é uma merda, porque o jogo não funciona. Os controles de movimento são uma bosta. Esse aqui, pelo menos, você tem o controle de navegação do PlayStation Move para você andar com o personagem e você usa o pirulito espacial só para lançar magias. Então ele é mecanicamente superior. A diferença dele é que ele é absolutamente esquecível e ninguém lembra dessa porcaria porque é o jogo de ação mais genérico possível. É um jogo feito pela Sony, é uma produção dos estúdios da Sony e é tipo, nós precisamos de alguma coisa para vender o Move. Nós precisamos de jogos single player para não parecer que a gente só tem shovelware e jogos de festa no PlayStation Move. Nós precisamos de alguma coisa, qualquer coisa. Faz um Sorcery aí. E aí você tem Sorcery. E é só isso. E obviamente eu não poderia deixar de falar de outro jogo first party, um jogo feito pela Sony para o PlayStation Move com Medieval Moves, Deadmond's Quest. E se você não sabe o que é isso, de novo, é um jogo da Sony, mas o que a Sony queria fazer com esse jogo? Você deve ter ouvido falar de um jogo de PlayStation 1 que teve um remake para PlayStation 4 chamado Medieval, um dos mais decepcionantes remakes do PlayStation 4. E por que isso? Medieval por si só não é um jogo particularmente ruim, ele é um jogo perfeitamente decente de ação e aventura. O remake do PlayStation 4 ele cometeu um pecado capital. Quando lançou Medieval para PlayStation 4, era apenas um remake do primeiro jogo, sendo que mais ou menos por volta da mesma época, você também tinha a trilogia do Spyro the Dragon e a trilogia de Crash Bandicoot sendo lançados. Então você podia optar por comprar 2 trilogias de excelente qualidade, com remakes visuais excepcionalmente bonitos de jogos super simples e divertidos para jovens ou para nostálgicos, ou você podia comprar esse remake desse jogo de ação do PlayStation 1 para o PlayStation 4 com Medieval. E obviamente ninguém se importou com Medieval. E aí eles tentaram fazer no PlayStation 3 essencialmente Medieval, só que PlayStation Move, porque você controla um cavaleiro que é um esqueletinho com espadinha e escudinho, e você tem arco e flecha, e você tem shurikens pra soltar. E a essa altura do campeonato você tá me perguntando, mas Araújo, você só tem jogo bosta do PlayStation Move? Eu não tenho jogo bosta do PlayStation Move. O Move tem jogos bosta. A melhor parte desse jogo é que ele tem 2 tecnologias mortas e inúteis em uma, porque não apenas ele é um exclusivo que só funciona com o PlayStation Move, como também ele é um jogo compatível com 3D. Lembra aquela época por volta de 2008 em que todo mundo tentou empurrar para você que televisões 3D e monitores 3D eram a mais nova tecnologia que ia dominar o mundo e todo mundo teria uma TV 3D na sua sala? E vários jogos de PlayStation 3 lançaram com tecnologia para você enxergar 3D que requeria um óculos especial 3D e um monitor especial 3D, e se você tava no computador você tinha que ter uma placa de vídeo que acessava 3D ou comprar uma TV mega cara 3D. Aí chegou 2009 e ninguém nem sabe mais o que significa a palavra 3D, Medieval Moves. E aí nós temos um outro jogo, esse existe em múltiplas plataformas, mas eu fiz questão de comprar a versão do PlayStation 3 por causa do PlayStation Move. Quando eu comecei a colecionar jogos mídia física, eu fiz questão de comprar todos os jogos, os principais jogos, não todos, mas os principais jogos que contassem a história de uma franquia que foi importante pra mim, O Senhor dos Anéis. Então eu tenho os 3 jogos do PlayStation 2 que contam a história dos filmes, eu tenho o RPG, eu tenho o péssimo prequel do Hobbit que não tem nada a ver com os filmes, e é claro que eu tinha que ter Aragorn's Quest. Aragorn's Quest é nada mais nada menos do que as
histórias de Senhor dos Anéis, só que focando essencialmente nas aventuras de Aragorn. A diferença é que esse jogo ele existe em quase todas as plataformas. A Warner, ela explorava muito nessa época, entre as suas franquias de licenciamento, ela trabalhava muito com jogos do 007 e com jogos do Senhor dos Anéis. Então todo ano tinha um desses lançando por aí. A diferença é que é uma merda que você pode jogar com o PlayStation Move, porque ele é compatível. E é por isso que eu quis comprar essa versão específica. Eu podia ter comprado a versão do Nintendo Wii, que é a mais feia e também tem controle de movimento, mas por que não ter a versão mais bonita desse jogo bosta? E aí, claro, a gente entra no universo de jogos para qual o PlayStation Move realmente foi feito. Assim como o Nintendo Wii brilhou muito nesse gênero, nós temos que falar aqui dos jogos de tiro estilo arcade, porque é realmente aonde está o ponto mais forte do PlayStation Move, e um exemplo disso é SOCOM Special Forces. SOCOM é uma franquia da Sony abandonada há muito tempo, na época em que a Sony estava tentando ter a sua franquia de shooters táticos. Ela queria o seu Rainbow Six, e o Rainbow Six da Sony é SOCOM. Teve muito sucesso, teve vários jogos no PlayStation 2, e no PlayStation 3 teve acho que 2 ou 3 títulos, mas esse daqui é um jogo de SOCOM que você pode controlar utilizando o PlayStation Move. E eu não poderia deixar de utilizar esse jogo. O bacana dele em particular é que você pode utilizar ele apenas utilizando o controle de movimento em direção à câmera, ou você pode utilizar o controle de movimento e o controle DualShock juntos. Então você pode ter dois controles na mão e você consegue controlar o personagem, porque é um jogo de tiro, e você consegue controlar a mira com o pirulito espacial do PlayStation 3, o que faz dele um divertido, embora genérico, jogo de ação. Muitos jogos de tiro nessa época são extremamente genéricos. Esse é um grande problema recorrente de jogos dessa era, desses anos do PlayStation 2, do PlayStation 3 e dos jogos do PlayStation Move também. São 14 missões, é um jogo tático de tiro bem simples, bem básico, não tem nada verdadeiramente memorável, exceto pelo fato de que você podia jogar com até 32 jogadores online. E se você não sabe o que isso significa, é a diferença de você jogar um jogo de tiro usando um controle como o do PlayStation, por exemplo. Eu tenho até um aqui. Você utilizar um controle DualShock para jogar um jogo de tiro versus alguém jogando um jogo de tiro utilizando um mouse. Você vai morrer. É o motivo pelo qual ninguém gosta de crossplay em jogo de tiro com PC, porque todo mundo que tá jogando jogo de tiro com um controle está objetivamente em desvantagem em relação às pessoas que estão jogando o mesmo jogo de tiro com um mouse. A sua resposta é mais rápida, o seu movimento é mais rápido, a sua precisão é melhor. E com o PlayStation Move acontece a mesma coisa. Então se você estivesse jogando SOCOM Special Forces online com o PlayStation Move, você estava objetivamente com vantagem. O que faz esse jogo, pelo menos a versão competitiva dele online, quando ela existia, pay to win, porque se você pagou mais para ter o controle do Move, você tinha uma vantagem objetiva no sistema de controle do jogo de tiro, o que é, para mim pelo menos, é algo que eu considero hilário. Ele também é compatível em 3D, porque é óbvio que ele é. Agora, se você quer um SOCOM, só que melhor e mais famoso, é aí que você pega literalmente a menina dos olhos da PlayStation na época do Move do PlayStation 3. Era nada mais nada menos que Killzone, e a melhor versão sendo Killzone Trilogy, porque essa versão é compatível. 3 jogos completos e você pode utilizar eles com o PlayStation Move. E é algo que é realmente interessante pra mim, é o motivo pelo qual eu quis essa versão, porque eu podia ter comprado apenas o Killzone 3, mas eu queria o Trilogy, porque primeiro, são 3 jogos em um, então objetivamente você está comprando um pacote melhor, mas apenas o Killzone 3 é compatível com o PlayStation Move, o 1 e o 2 não. E eu sempre achei isso interessante, o fato de que eles fizeram essa adaptação. Inclusive, o primeiro Killzone aqui, ele é remasterizado para HD, e então você tem uma versão melhor do primeiro Killzone, você tem o Killzone 2 e você tem o Killzone 3 na sua melhor versão, que é a versão com o PlayStation Move. Eu não tenho como reforçar isso bastante para vocês. Jogos de tiro no PlayStation 3 que utilizam o PlayStation Move são genuinamente muito divertidos de jogar. Eles controlam melhor, eles são mais precisos, eles são mais energéticos, existe uma camada extra de gameplay. E essa é uma experiência que você só tem no PlayStation Move. E como vários desses jogos só existem no PlayStation 3, nenhum deles foi portado ou atualizado no PlayStation 4, a câmera do PlayStation 4 é um dos acessórios mais inúteis de todos os tempos, mas a câmera do PlayStation 3 tinha uso por causa do Move e jogos como Killzone. E Killzone 3 é genuinamente uma experiência superior se você utilizar ele com o PlayStation Move. O que também me leva a reforçar o fato de que nem sempre, só porque um jogo é mais divertido com o PlayStation Move, isso faz dele
ele um bom jogo. E esse é o exemplo de Time Crisis Rising Storm, que é nada mais nada menos que 2 jogos de Time Crisis juntos, é Time Crisis 4 e Dead Storm Pirates. Eu joguei Time Crisis 4 com o Thunder em videogame segunda temporada e é um assalto no sentido. Nós jogamos utilizando o PlayStation Move. Eu vou pedir pro meu editor, meu maravilhoso e belíssimo editor, bota um trecho. Quando ele fica com uma mira, você tem que matar ele logo. É, porque ele tá carregando o tiro ele especial ali. Porque ele vai te acertar. Olha essa zona. Então, o problema, a diferença entre você ter um jogo de ação em tiro, em terceira ou primeira pessoa, em que você pode jogar com o PlayStation Move ou não, é o fato de que esses jogos arcade, esses jogos de fliperama, que você joga com light gun, eles são feitos para comer suas fichas. É diferente de um House of the Dead, por exemplo, que é um excelente jogo, porque House of the Dead existe um ritmo um pouco maior, em que você tá indo por ambientes e parando em cenas de combate. Time Crisis é mais ação frenética, é um Virtua Cop, só que com a adrenalina no máximo. Então o jogo constantemente coloca desafios gigantes, em que exércitos e tanques e robôs gigantes estão atacando você por todos os lados, e você tem que metralhar tudo e recarregar suas armas e desviar e defender. É muita coisa. De novo, é uma experiência que você só consegue ter no PlayStation Move. E essa versão específica que tem Time Crisis 4 e Dead Storm Pirates é uma versão melhor, e é um daqueles jogos que vai desaparecer com o tempo. Você não tem mais jogos de light gun. E de novo, o Xbox One tem o Kinect, o PlayStation 4 tem a sua câmera e é compatível com o PlayStation Move, mas não existem jogos como esses light gun shooters de ação arcade, não existem nessas plataformas. Nem a SEGA lançou um Virtua Cop para nenhuma dessas plataformas. Você não tem esses jogos na nova geração, e isso é algo que é verdadeiramente uma pena, porque existe como aperfeiçoar uma fórmula que funciona bem, é um jogo divertido, mas a gente podia ir além com esses jogos, e na nova geração nós abandonamos eles. Então eu fiz questão de ter Time Crisis Rising Storm por causa disso, porque é uma era literalmente que se foi e não volta mais. Agora, tem uma coisa que eu não podia deixar de ter, porque remete à minha época do Nintendo Wii. Jogos de esporte do Nintendo Wii só fazem parte da minha diversão, era uma das coisas que eu mais gostava de jogar no sistema, e um dos jogos que eu jogava com muita frequência no sistema era os jogos da franquia Tiger Woods. E eu fazia questão de ter pelo menos um jogo de golfe, porque é o tipo de jogo que foi feito para esse tipo de controle. E aí eu tenho Masters Tiger Woods PGA Tour 2012. Não há muito a ser dito num jogo de golfe. É golfe. É só isso. Próximo jogo. Falando de jogos de esporte, fiz um vídeo no canal falando sobre os bizarros jogos de futebol, em que antes de existir apenas FIFA e o vampiro de sangue, dinheiro e diversão conhecido como Pro Evolution Soccer, mas então você tem FIFA 2013. Lembra na época que jogos de futebol ainda eram sobre futebol e não chupar o seu sangue e dinheiro? Eu jogava muito FIFA 2012 e 2013 no Nintendo Wii, com controle de movimento. Curiosamente, eu fiquei até muito bom no jogo. Eu fiquei relativamente competente jogando um jogo de futebol com controle de movimento no Nintendo Wii. E eu comprei FIFA 13 justamente porque ele é o último dessa época de jogos de FIFA que tinha apoio ao PlayStation Move, então me remete a essa época do Nintendo Wii de você jogar jogos de movimento com jogos de futebol. E também tem aquela coisa de não ser absolutamente dominado por pacotes de figurinhas e aluguel de personagens e DLC. Vai ter um corno centenário imaculado nos comentários desse vídeo. Eu consigo pra alugar o Neymar com dinheiro que eu ganho dentro do jogo, porque eu sou muito bom. Parabéns pra você, miserável, corno dos infernos, por tua causa que os outros têm que pagar. É um negócio inacreditável. E o Star 2 in the Movies. Eu tinha que ter uma cópia desse jogo porque é meme. Essencialmente, esse jogo, ele tenta ir além. É uma merda, mas é jogo de meme que vale a pena ter. Essencialmente o que ele faz é o seguinte: You Star 2 é um jogo que você não utiliza o controle do PlayStation Move para jogar, mas você utiliza a câmera do PlayStation para jogar. Essencialmente o que ele faz é que ele tem cenas de vários filmes famosos: O Exterminador, Matrix, O Poderoso Chefão, Star Trek 300, Kick-Ass, The Takeover. Ele tem cenas desses filmes. E o que ele faz é que você fica em frente à câmera do PlayStation Move, ele pega a sua cena e ele coloca você na cena do filme. É uma bosta,
O trailer é uma mentira completa, mas a ideia é que você se coloca na cena do filme e aí você fala frases engraçadas ou você distrai a cena do filme. E é um jogo de família, um jogo de amigos, em que todo mundo tenta participar das cenas dos filmes e ser o mais preciso ou mais maluquinho. É tipo um Jackbox que você pode jogar hoje em dia, só que utilizando uma câmera com uma ideia idiota que você joga uma vez e esquece. Então é um jogo perfeito pra quem tem canal no YouTube. E é um jogo tão diferente. Tem Karate Kid, o Exterminador do Futuro, Trovão Tropical. Tem muitos flags e strikes do YouTube tentando jogar um jogo bosta onde você se coloca nos filmes pra fazer cena de meme. É irado, é maravilhoso. Quando eu estou falando com vocês a respeito de jogos do PlayStation Move de tiro que tem uma evolução da mecânica de gameplay graças ao PlayStation Move, tem um jogo em particular que eu fiz questão de comprar. Eu não podia não ter esse jogo na minha coleção. É um jogo que é muito pouco falado e eu não sei porquê. Todo mundo conhece GoldenEye do Nintendo 64. É um divisor de águas de shooters multiplayer 3D e shooters de filmes. E obviamente é um jogo clássico do 007, é um dos mais famosos, se não for um dos mais famosos, com certeza é um dos mais populares entre os fãs. E existe muita nostalgia, não é um jogo perfeito, na verdade ele envelheceu bastante, mas na época onde ele existiu, ele era o jogo, era o Street Fighter dos jogos de tiro. E aí no PlayStation 3 existe um remake de GoldenEye chamado GoldenEye Reloaded 007 e ele usa o PlayStation Move. Como é que ninguém fala disso? É o GoldenEye inteiramente refeito, inclusive com multiplayer de 4 pessoas, utilizando o PlayStation Move. E é um bom jogo de 007! Esse aqui é um daqueles jogos que eu guardei pra mim apenas porque eu gostaria muito de zerar esse jogo em live, apenas pra mostrar pras pessoas, olha, tem uma versão melhor do GoldenEye do Nintendo 64 e é um dos melhores jogos do PlayStation Move. Não é um jogo perfeito, bate de frente com um Killzone ou com o Resistance Fall of Man ou um Halo da vida. Não, nós estávamos em outra era dos jogos de tiro, sabe? Essa já é da era da Activision. É muito bacana, é muito maneiro. Talvez eu faça até só um vídeo só sobre ele, porque eu acho que ele merece. E claro, o que eu posso falar pra vocês a respeito de um dos meus jogos favoritos de todos os tempos? Eu tenho esse jogo na Steam. Por um breve período de tempo, esse jogo foi vendido na Steam. Hoje ele não está mais disponível, ele foi deslistado da Steam. E esse foi o meu aviso. Jogos digitais não são eternos. Não é apenas o desligamento dos servidores da PSN. Jogos digitais na Steam, na GOG, às vezes eles desaparecem, eles vão embora. A licença deles acaba e os jogos somem das lojas digitais. Isso que me fez correr atrás de uma mídia física desses jogos. E foi aí que eu fui atrás de uma cópia de Virtua Tennis 4. Essa aqui, pra mim, eu tenho uma versão do Virtua Tennis pra Steam, que é a melhor versão do jogo, é a que roda melhor, é a que tem os melhores visuais, o jogo roda maravilhosamente bem, mas essa é a versão que roda com o PlayStation Move. Então, tipo, é uma outra forma exclusiva de experimentar um dos meus jogos prediletos. Até hoje, Virtua Tennis 4 é um jogo belíssimo, é um jogo lindo visualmente, e ele é extremamente divertido. A combinação perfeita entre arcade e simulação. Tem um modo história, um modo campanha com um jogo de tabuleiro que você pode customizar o seu personagem. É extremamente divertido, desafiador. É um excelente jogo. Se você tem um PlayStation 3, ele tem um Nintendo Wii, ele tem no Xbox 360, compre, vá atrás de uma cópia de Virtua Tennis 4. Você não vai se arrepender. Não é um jogo caro, mas com o passar dos anos ele vai ficar cada vez mais caro, porque ele vai se tornar mais raro. Nós não temos bons jogos modernos de tênis. Esse foi o último. Esse ainda é referência. Para você fazer um bom jogo de tênis, ele tem que ser melhor do que Virtua Tennis 4. E até hoje, ninguém fez isso. Sega, qual é o seu problema? No próximo Yakuza, em Yakuza 8, eu quero Virtua Tennis lá. Vai ser lindo. Imagina, o próximo Yakuza, você vai no Sega Club e você joga Virtua Tennis 4. Eu não vou sair mais da porra do troço. Eu não vou mais largar os minigames de Yakuza no dia que eles botarem Virtua Tennis 4. Mandem tweets pra Sega. Mandem tweets pro estúdio Ryuga Gotoku, que faz a franquia Yakuza. Vamos preservar Virtua Tennis para sempre no próximo Yakuza. Vai ser lindo. Eu adoro essa merda. E se você achava que não era possível ter RPGs e jogos diferentes no PlayStation Move, eu lhe
apresento Rune Factory Tides of Destiny. É o seu joguinho de fazenda tradicional, é o seu Story of Seasons. É tipo, vamos pegar esses jogos de vida e fazenda e colheita e vamos adicionar um elemento de RPG e aventura. A diferença desse jogo é que eu não sei nada sobre ele. Eu sei sobre a franquia Rune Factory porque eu joguei muito Rune Factory no Nintendo Wii, mas quando eu vi que tinha um Rune Factory que era compatível com o PlayStation Move, eu falei comigo mesmo, eu preciso ter esse jogo na minha coleção, nada mais importa. E é um jogo interessante, é um jogo single player, óbvio, é um jogo da Natsume que cuida dessa franquia agora, é uma franquia que é muito popular em 3DS, o Nintendo Switch tem os seus joguinhos de fazenda e aventura, mas Rune Factory é tipo, é essa curva pra esquerda, onde nós adicionamos um elemento de RPG, em que você tem que ir a dungeons, você enfrenta monstros, e tem uma aventura, e uma história, e tem magia, e tem equipamentos, e me parece muito esse estilo de jogo, em que você constrói uma cidade, constrói uma vila, tem os seus elementos de Animal Crossing dentro desses jogos. É um tipo de RPG tão diferente, é uma coisa tão única, tão singular, que eu apenas queria garantir uma cópia, pra um dia sentar e gastar o devido tempo conhecendo esses jogos. Eu não garanto que ele seja um jogo bom, dos reviews dele dizem que ele é belo, nota 7, tem aquele cheirinho de potencial que me atrai muito pra colecionar jogos, então eu fui atrás de uma cópia justamente por causa disso. E é claro, tem outros jogos que às vezes você compra, porque tipo, você tem uma coleção, então você precisa dessa coleção completa. Obviamente, tem certos jogos que são staples, são jogos que são referência em certas coleções, e não tinha como eu ter uma coleção de jogos do PlayStation Move e não ter uma cópia de Ninja Gaiden 3 Sigma. Ninja Gaiden 3 com controle do PlayStation Move. Agora saiu para PlayStation 4 uma coletânea de 3 jogos de Ninja Gaiden. Eu até comprei a minha cópia, mas ainda não recebi ela, porque eu tive que importar a mídia física, mas não é compatível com o PlayStation Move. Embora o PlayStation 4 seja compatível com o PlayStation Move, o Ninja Gaiden 3 daquela coleção não usa. Então essa aqui continua sendo uma versão única e exclusiva de Ninja Gaiden 3. E isso por si só transforma ele em algo colecionável, por assim dizer. É uma versão diferente, existe uma experiência nessa versão desse jogo que você não consegue em nenhum outro lugar, e é isso que me atrai. Ninja Gaiden 3 é muito difícil, é um jogo verdadeiramente desafiador, e é de propósito, o jogo foi feito para ser extremamente desafiador. É um jogo frustrante, é longe de ser um jogo perfeito, mas é um bom jogo de ação. Essa vai ser a minha terceira cópia de Ninja Gaiden 3, porque eu tenho a do PlayStation 3 com o PlayStation Move, mas eu também tenho a versão do Nintendo Wii U, e a versão do Nintendo Wii U tem uma ninja peituda atrás, porque eles sabem qual é o público deles. E mais uma vez, falando de jogos que receberam amor extra graças ao PlayStation Move, nós também temos a Collection do Infamous, que tem Infamous 1 e 2 e ainda inclui Infamous Festival of Blood, que é um capítulo extra do jogo. E essa aqui é a versão que é compatível com o PlayStation Move. Então você tem como jogar Infamous utilizando o PlayStation Move. É uma experiência diferente. Eu não diria que é exatamente uma franquia excepcional, do tipo, nossa, Infamous é maravilhoso e incrível. Não, é um jogo que existe na era Edge dos jogos de ação e aventura, em que todo mundo estava tentando fazer o sistema de moralidade dúbia, onde você podia ser o herói ou você podia ser o vilão. Tem dezenas de jogos que foram lançados utilizando essa mesma mentalidade, mas Infamous, tanto 1 quanto 2, foi um dos pioneiros e foi um dos mais bem-sucedidos em criar um jogo sólido em cima desta ideia, dessa narrativa. São 2 bons jogos. A ideia de você adicionar o PlayStation Move é o diferencial que me fez querer colecionar essa versão específica do jogo, porque eles ainda merecem ser conhecidos. A história de Infamous não é nada demais, é completamente genérica e dispensável, mas o gameplay é divertido, são jogos que tem bastante conteúdo e são jogos que foram feitos com bastante amor e carinho pelo pessoal da Sucker Punch, então você sabe que tem qualidade aqui. Apenas foi adicionado o fato de você ter conseguido botar mais uma camada de jogo adicionando o PlayStation Move numa coletânea. Esse aqui era aquela época em que você esperava o finalzinho da vida do PlayStation 3 e você conseguia comprar várias coletâneas que vinham vários jogos AAA, só que ao preço, às vezes abaixo do preço de um. Infamous Collection é outro desse. É a versão que eu acho que vale mais a pena de você, se você tiver interesse em comprar Infamous. Inclusive agora, com o encerramento dos serviços da PSN, as versões Collection dos jogos tendem a ficar mais caras, porque as versões básicas do jogo não vêm com DLC, e a versão Collection, muitas vezes, a de God of War também é assim,
ela vem com vários DLCs inclusos no jogo. Então essa aqui é uma forma de você garantir o DLC no disco, já que você não vai ter mais acesso aos servidores da PSN. Então esse aqui é um jogo que eu não gastei muito dinheiro nele, mas com o passar dos próximos anos, a tendência é que ele vai ficar cada vez mais caro, porque eu não vejo a Sony relançando um remaster de Infamous no PlayStation 5. É muito mais provável que eles façam um remake. Então essa versão desse jogo acaba sendo única, onde você tem o suporte ao PlayStation Move e a coletânea de jogos com DLC inclusa numa única caixa. Então esse aqui é um tipo de jogo que tende a apreciar de preço com o passar do tempo. Então para coleção, essa aqui é a compra certa. E por fim, nada realmente especial. Tem alguns jogos muito interessantes, mas não tem nada verdadeiramente uau, eu não posso viver sem esse jogo. Mas da mesma forma que Infamous teve esse carinho extra e que o Zone também teve, nós também tivemos Resistance Collection, que eu adoro essa coleção em especial, porque é uma coleção que vem com os 3 jogos de Resistance. A diferença é que o Resistance 3, ele também utiliza o PlayStation Move. O 1 e o 2 não utilizam, mas o 3 ele utiliza. E o PlayStation Move no Resistance 3, por muitos anos, foi a referência. Esse era o principal jogo de tiro que você utilizava para falar do PlayStation Move, porque é um dos melhores. É um jogo que foi lançado um pouco mais tarde, já você tinha mais noção de como utilizar as mecânicas e visuais do jogo. Ele é visualmente um jogo muito belo e ele era o shooter do PlayStation 3. Eu poderia dizer o Gears of War de PlayStation 3, embora seja um jogo de tiro em primeira pessoa, não em terceira pessoa. E tem certas coisas que são ainda limitadas a essa versão do jogo. O suporte para PlayStation Move, ele realmente eleva um jogo muito bom em um jogo muito bom com esquema de controle superior. É uma versão melhor do jogo e eu acho que é a melhor versão de você experimentar o Resistance 3 é com o PlayStation Move. Se você realmente tem interesse em jogos de tiro no PlayStation 3, você tem que ter o Resistance 3. E se você tiver a oportunidade de ter ele com o PlayStation Move, você está comprando uma versão superior de um bom jogo. Agora, uma das coisas bacanas que você tem no PlayStation 3 é o fato de que coisas como o Online Pass do Resistance 3 não vale de mais nada, porque ele não existe mais porque a loja desapareceu. Obrigado, Sony. E para concluir, eu falei aqui de PlayStation Move e falei bastante da PSN também, mas o fato de eu querer colecionar jogos do PlayStation Move tem esse elemento de colecionismo, de eu querer ter as caixas, tem experiências que você não tem em nenhum outro lugar. Não tem nenhum emulador que vai substituir a experiência de você jogar o jogo com o PlayStation Move ainda. Mas também é importante, eu acho que é bacana mencionar isso para vocês, o motivo pelo qual muitas dessas experiências vão desaparecer com o tempo, com o encerramento da PSN, na verdade tem muito a ver com algo que aconteceu em 2011, que foi o hackeamento dos servidores da Sony. 80-90% foi da Sony Pictures, que é a divisão de filmes da Sony. Desde 2011, a Sony começou a mudar a sua mentalidade corporativa com a intenção de encerrar serviços online com sistemas que eram menos seguros. O prego no caixão foi quando o firmware do PlayStation Vita foi hackeado, e aí isso permitiria que ele fosse hackeado eternamente. A Sony tomou a decisão corporativa de encerrar os serviços desses servidores, por causa do hackeamento de 2011 dos seus servidores. Então foi uma coisa tipo, os servidores do PlayStation 4 e do PlayStation 5 eles são construídos numa outra arquitetura, uma arquitetura mais segura, diferente e completamente isolada dos sistemas da PSN que atendiam Vita, o PlayStation 3 e o PSP. Então a Sony essencialmente matou essa sua estrutura antiga de servidores, porque a mentalidade corporativa da empresa era de querer se proteger contra potenciais vazamentos e hackeamentos futuros. E como eu sempre digo e eu continuo dizendo, você não tem direito à pirataria. Nunca teve nem nunca vai ter. Se você quer jogar um jogo, vá lá e compra. Se você não quer comprar o jogo, vá lá e pirateia. Faça porque você quer jogar o jogo, não porque, nossa, a Sony trapaceou e me sacaneou, então agora é moralmente correto e na verdade eu sou o herói Robin Hood moderno porque eu estou indo lá piratear o joguinho. Não, não é. Você quer jogar o jogo porque você não quer pagar por ele? Beleza, vai lá e pirateia. A Sony desativou os servidores dela, tornou mais difícil o seu acesso a esses jogos. Existem barreiras que impedem o seu acesso. Se você quer ter acesso, vá lá e tem acesso. Só não inventa desculpa para dizer que você tem o direito de algo que você não tem o direito. Essa é a minha mensagem para você. Mas eu ainda sou 100% a favor da compra de jogos originais, a preservação correta e legítima de jogos que poderiam ser preservados para o futuro. Existe toda uma geração de novos jogadores que não vai conhecer esses jogos, não vai entender o que é especial sobre eles. E eu acho que existe um motivo útil e importante em preservar essas experiências. Eu não sou rico, eu não tenho dinheiro infinito, mas eu entendo o valor de você fazer as coisas do jeito certo, de você preservar a história dos videogames e a memória dos videogames da melhor forma possível. E eu acho que também isso é
importante para dar um pouco de consciência para vocês. Eu tenho uma coleção de jogos, mas não é para esbanjar, é porque eu verdadeiramente amo videogames e tudo que eles podem nos prover e podem nos dar, tanto para mim, como na minha vida me deu, como pode dar a você também. Essa é a minha ideia, é o que eu penso a respeito disso. Então esse é o vídeo sobre minha coleção de jogos do PlayStation Move. Eu tenho mais uma, futuro próximo, onde nós vamos falar dos meus outros jogos do PlayStation 3, essa prateleira aqui atrás de mim. Mas se você gostaria de ver esse vídeo, você pode me dizer, deixando o seu comentário logo abaixo, deixando um like, ajudando esse canal a crescer, partilhando esse vídeo. Coloque esse vídeo no Facebook, no WhatsApp, em comunidade de colecionadores, de gente que não conhece esses jogos. Então me diga se você gostaria, para que a gente possa continuar produzindo esse conteúdo, beleza? Meu nome é Araújo, esse é o canal Caps Lock. Eu gostaria muito de ter você aqui de novo conosco no nosso próximo vídeo.